Então, pessoal, o último assunto gramatical da apostila, tá? Perífrases del futuro imediato, tá? Nada mais é como, também conhecido como futuro imediato, tá? Então, é muito comum a gente falar no espanhol desse jeito, ó. Por exemplo, vamos a clavar, tá? Va a hacer. Então, o futuro imediato é algo que vai acontecer logo em seguida. Então, a gente tem lá na gramática normativa, futuro imperfeito, que é uma ação que, né, um verbo que a gente vai conjugar de uma ação que está para acontecer, né, que ainda vai acontecer no futuro, e existe esse futuro imediato, que é uma ação que vai acontecer logo em seguida. Então, por exemplo, nosotros vamos a estudiar el futuro inmediato, ahora, tá? Então, em espanhol é bastante comum el uso de las perífrases verbales como utilizada em la frase de Galeano. Vamos a clavar, né? Essa frase de Galeano, tá? Galeano, né, é o Eduardo Galeano, é um escritor hispânico, né? E tá ali na parte da página 120, onde ele fala derecho al delírio. Então, ali tem essa parte que fala vamos a clavar, tá? Esse tempo verbal, ele é composto por 3 partes, tá? Então, aqui, ó, 3 partes. A primeira parte é o verbo ir, o qual a gente vai conjugar para saber qual a pessoa que está sofrendo ação. Essa conjugação vai ser no presente do indicativo. Então, relembrando como é a conjugação do verbo ir no presente do indicativo, tá? Então, eu vou, tu vas, ele va, nosotros vamos, vosotros vais e eles vão, tá? Então, essa é a conjugação do ir no presente do indicativo. Então, isso aqui vocês têm que saber, porque é isso aqui que vai dizer qual a pessoa que está sofrendo ação, tá? Porque, como eu falei, ele é composto de 3 partes. Então, é o verbo ir, mais a preposição a, mais qualquer verbo, tá? Qualquer verbo no infinitivo. Então, lembrando o que é um verbo no infinitivo, gente. É um verbo que... Opa, escrevi demais. Infinitivo, tá? O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que não está conjugado. Então, para eu falar de um verbo no infinitivo, por exemplo, cantar, amar, trabalhar, beber, viver, não tem como eu saber qual é a pessoa que está sofrendo ação. Por isso que eu preciso do verbo ir conjugado. E essa conjugação vai ser no presente do indicativo. Então, os 3 componentes que vão formar o futuro imediato é o verbo ir conjugado, dependendo da pessoa, a preposição a, mais o verbo no infinitivo, tá? Se eu colocar só aqui o verbo ir, eu não estou colocando conjugado no presente do indicativo, eu não estou fazendo futuro imediato, eu só estou falando no presente do indicativo, tá? Se eu falar só o verbo infinitivo isolado, também não vou estar falando. Então, preciso dos 3 componentes para estar formando o futuro imediato. Então, aqui, ó, essa perífrase indica uma ação que empieza a realizar-se de hecho ou por lo menos intencionalmente. É conhecida como perífrase del futuro imediato, pois apunta uma previsão de quem habla sobre o futuro ou adverte ou intelectou sobre algo, tá? E aí, na hora de conjugar, a gente faz o quê? Conjuga o verbo ir, bota a preposição a e mais o infinitivo. Então, por exemplo, se eu peço para vocês conjugarem na frase assim, Pablo, espaço, cantar, tá? Cantar. Conjugue, Pablo, deixa eu só completar a frase aqui, tá? Então, conjugue o verbo cantar no futuro imediato. Como que vai ser essa conjugação aqui? O que eu tenho que colocar aqui para ser o futuro imediato?
eu vou colocar Pablo, que é ele, né? Terceira pessoa, ó. Yo, tu, ele, ela, usted, nosotros, vosotros, eles, elas e ustedes. Então, eu vou ver que Pablo é ele. Então, eu vou colocar o vá, né? Mais a preposição a e mais o verbo cantar. Opa, cantar no infinitivo. Então, a conjugação, né, correta aqui, Pablo va a cantar luego, tá? Então, ele vai cantar logo, né? Va a cantar luego. Se fosse nosotros vamos a cantar luego. Nosotros vamos a caminar siempre. Nosotros vamos a caminar por la tarde. Então, sempre fazendo essa estrutura aqui com as três partes, tá? Outra coisa que acontece também, eu posso pedir para vocês, por exemplo, passarem o futuro. Então, a gente já teve essa matéria lá do futuro no imperfeito, né? Por exemplo, o verbo cantar. Cantaré. Tá? Cantaré. Eu posso pedir para vocês passarem esse cantaré para o futuro imediato. Então, como é que vai ficar? Como é que vai ser esse futuro imediato para o verbo cantarei, que está no futuro imperfeito? O que eu faço? Opa, qual é a pessoa que está sofrendo ação? É Joe. Como é que eu sei que é Joe? Porque o E aqui indica que é Joe cantaré. Se fosse as, tu cantarás, e assim por diante. Passando para o futuro imediato, eu vou utilizar o quê? O voi. Porque o voi é referente ao Joe. Então, eu vou a cantar. Então, aqui, ó, cantarei, eu vou a cantar. Eu quero que vocês passem do futuro imperfeito o verbo beber. Beberás. Passe para o futuro imediato. Então, primeira coisa que eu vou ver, quem está sofrendo ação? É o tu. Por quê? Porque o as aqui é a conjugação, lá pelo que a gente estudou, né? Tu beberás. Eu beberei, tu beberás. Então, o que eu vou utilizar aqui no tu? O vas, né? Vas a beber. Tá? Eu quero o verbo trabalhar, né? Trabalharán. Tá? Como é que eu vou transformar para o futuro imediato? Trabalharán. Que pessoa que está sofrendo ação? É eles, elas e ustedes. Então, eu vou aqui no presente o ir no presente do indicativo é o van. Van a trabalhar. Tá? Então, é bem simples. Então, eu posso tanto pedir para vocês passarem do futuro imperfeito para o futuro imediato, como eu também posso pedir para vocês passarem do futuro imediato para o futuro. Então, eu passe o vamos a ser, né? Passe para o futuro imperfeito. Aqui, gente, só tem que lembrar que o verbo a ser é um verbo irregular. Vamos, né? De nosotros. Então, como é que é o futuro disso aqui? Haremos, né? Ó, aqui tem o radical ar, né? O radical ar, que é do verbo a ser lá, que é irregular. E aí eu só coloco a conjugação, que é do futuro. Se eu quiser, ó, van a estudar. Passe para o futuro imperfeito isso aí. Então, van significa que é a terceira pessoa do plural. Então, eu conjugando o verbo no futuro, né? Estudar, né? Porque no futuro a gente deixa o verbo exatamente como ele está, ó, estudar, e coloca a parte final, estudarão, tá? Então, tanto eu posso pedir para passar do futuro imperfeito para o futuro imediato, como eu posso pedir para passar do futuro imediato para o futuro imperfeito, tá? Todos os dois, claro, aqui vai ter um valor de algo que vai acontecer muito mais para frente. Ou talvez até hoje mesmo, mais para frente. Esse aqui já tem um valor de algo que vai acontecer quase que imediatamente, tá?